22 de agosto de 2015. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Em decorrência da reunião no dia 3 de junho de 2015, entre os representantes das micro e pequenas indústrias de todas as regiões do Brasil, SIMP a SIMP, com o governador Geraldo Alckmin, uma série de ações foram determinadas, dentre elas o acesso a linhas de crédito para capital de giro para as micro e pequenas indústrias. Olha, quero dizer da alegria de receber aqui numa reunião de trabalho a direção do SIMP, e também da ASIMP, da Associação, estados de todas as regiões do Brasil, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, sob a liderança do José Cury, que preside o SIMP, onde e queria destacar a importância social da pequena empresa, na geração de emprego, na distribuição de renda, na sua capilaridade no território nacional, e, de outro lado, a sua importância econômica para o país. Então, discutimos aqui crédito, né? Não tem desenvolvimento sem crédito. No dia 16 de julho de 2015, a Desenvolve São Paulo, Agência de Desenvolvimento Paulista, instituição financeira do governo do estado de São Paulo, atendeu à solicitação do SIMP e colocou à disposição uma linha de financiamento para capital de giro. A taxa média de juros é de 19% ao ano. E você, micro e pequeno empresário, que necessita de capital de giro para a sua empresa, acesse desenvolvesp.com.br. O fisco vem se empenhando desde 2007 com a criação do projeto SPED, em aproveitar cada vez mais os recursos da tecnologia que avançam a cada dia. Após diversos programas implantados dentro do chamado projeto SPED, surge agora uma nova obrigação, visando aperfeiçoar ainda mais o controle do fisco sobre as empresas. Esta nova informação foi batizada de Bloco K, um módulo dentro do SPED fiscal que vai receber as informações da produção. A obrigatoriedade de entregar o SPED fiscal com o Bloco K se inicia em fevereiro de 2016, com base na movimentação de janeiro de 2016. Que tipo de informação compõe o Bloco K? Em primeiro lugar, as fórmulas. O que são as fórmulas? Por exemplo, uma indústria que produz suco de laranja precisa enviar dentro do Bloco K a relação entre produto, suco de laranja, e o que ela consome. Então, nesse exemplo, para se produzir 1 litro de suco de laranja, eu consumo 6 laranjas, 300 ml de água, 30 gramas de açúcar e uma embalagem longa-vida, por exemplo. Pensando numa indústria da vida real, essas informações elas não são tão simples, porque você tem centenas ou milhares de produtos e fórmulas. E você tem que enviar todas as fórmulas de produto acabado e de produto semi-acabado. O governo terá acesso ao processo produtivo e à movimentação completa de cada item de estoque. As diferenças não justificadas poderão ser consideradas como sonegação fiscal. Um segundo tipo de informação que compõe o Bloco K são as ordens de produção do mês base. Então eu tenho que dizer tudo que eu produzi de suco de laranja, por exemplo, e tudo que eu consumi para produzir esse suco de laranja. E por fim eu tenho que reportar também o meu saldo em estoque de produto acabado, de produto semi-acabado e de matéria-prima. Então, a conclusão que a gente chega é que o Bloco K do SPED fiscal não é mais um problema do departamento fiscal da empresa. Quem gera esse tipo de informação é o departamento de produção, de engenharia, quem cuida do estoque da sua indústria. No dia a dia das empresas e entidades, existem circunstâncias em que o empresário não pode participar de forma efetiva de determinados atos administrativos, operacionais, financeiros ou jurídicos. Para estes casos, aparece a figura do preposto, como sendo uma pessoa que substitui o titular do negócio e age como se titular fosse. Obrigatoriamente, todo empresário tem que ter ao menos
dois prepostos. São eles o gerente e o contabilista. O gerente é um terceiro ou o próprio empresário que gerencia, administra a atividade empresária. É bastante comum em empresas de pequeno porte que essa função, esse cargo, seja exercido pelo próprio dono do estabelecimento, pelo próprio empresário, mas não há necessidade que seja efetivamente o próprio empresário. Ele pode, então, delegar essa função de gerência a um terceiro, a um gerente ou a um diretor, a uma outra pessoa que vai organizar a forma como a empresa funciona. Responsabilidades. Os atos exercidos pelo preposto do empresário são considerados como atos do próprio empresário. Então é como se o próprio empresário estivesse realizando aquele ato. Significa dizer que se o seu contador fizer alguma coisa errada, alguma informação errada, declarar o imposto de renda de forma incorreta, algum livro incorreto, salvo uma fé, ou seja, a única exceção do empresário não se responsabilizar é na hipótese dele, contador, tiver feito aquela incorreção por má fé, por dolo, com a intenção efetiva de te prejudicar, o que não é muito comum. Mas se ele não fez isso e ainda assim tenha cometido alguma incorreção para a declaração de imposto de renda, ou seja lá dentro de um livro, ainda assim é o empresário que responde por tudo aquilo que o contador fez de errado. Trabalhando há muitos anos com serviço de estamparia em silkscreen, transfer e impressão digital, nossa pequena notável se preocupa muito com a qualidade e o prazo de entrega de seus serviços. Eles oferecem serviço de criação, arte final e impressão para materiais gráficos, como cartões de visita, adesivos, banners e impressões em camisetas. Somos uma empresa que atua na área de serigrafia, fabricando camisetas estampadas e vendendo todos os insumos para quem vai fazer, né? Todos os componentes do processo seguem um padrão, desde a concepção da ideia, esticagem dos quadros e a estampagem em si. Uma vez a pessoa tendo uma ideia do que vai se fazer, faz uma arte no computador, né? Isso digitalmente origina-se um fotolito que faz, nós iremos gravar essa matriz, que essa matriz possibilitará fazer a camiseta. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Rogério Tamassia. Ele é um especialista em startup e é empresário e é sócio-diretor da Liga Venture. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. O que vem a ser uma startup? Startup, na concepção pura da palavra, é um conjunto de pessoas, de indivíduos que estão desenvolvendo um produto ou serviço dentro do ambiente de extrema incerteza. E extrema incerteza hoje é quase todos os ambientes que a gente trabalha, né? É muito parecido com o que é o microempreendedor, por exemplo. Vamos falar um pouquinho mais sobre startup. Qual a característica do startup? A startup normalmente ela tem um cunho, uma base tecnológica, né? Ela está muito ligada a um hardware ou a um software. Em muitos casos, na conjunção dos dois, né? Uma startup também, ela normalmente trabalha num ambiente com poucos recursos, né? Por outro lado, ela tem muita autonomia, ela tem muita independência para fazer aquilo que ela julga de mais interessante. E por último, ela sempre vai estar trabalhando em torno de um propósito. Os fundadores da startup normalmente trabalham em torno de um propósito, em cima de uma vontade pessoal, alguma coisa, algum sonho para ser realizado. Se a gente tentar simplificar um pouquinho isso, é alguma coisa ligada à área de informática, um hardware e um software, que vai simplificar um processo.
É normalmente um hardware ou um software que vai simplificar um processo, que vai... Ou a vida das pessoas. A vida das pessoas, a vida do consumidor final, vai melhorar uma cadeia de processos, vai eliminar desperdício e assim por diante. Bom, o que caracteriza o início dessa empresa? Normalmente são uma, duas ou três pessoas que têm uma ideia interessante, entenderam que existe um problema real a ser resolvido, vão ao mercado, validam que esse é um problema real a ser resolvido e começam o desenvolvimento. É assim que começa uma startup. E começa com pouco dinheiro? Começa com quase nada de dinheiro. Normalmente são os empreendedores tirando do bolso e colocando na empresa. O passo seguinte, normalmente a família ajuda, né? A gente chama de família, amigos e tolos, que são os que ajudam aquele empreendedor a deslanchar. E como é que isso evolui? Se for tudo bem, quer dizer, se ele conseguir validar que a ideia dele resolve um problema real e que a empresa pode crescer, ele começa a receber a ajuda de uma figura que é o anjo, né? O anjo é normalmente um investidor que vai colocar um dinheiro naquela empresa, naquela startup, em troca de um percentual de participação naquela empresa. E o passo seguinte? O passo seguinte é, mais uma vez, se aquilo for para frente, se funcionar, se tiver aceitação de mercado, a gente acaba contando com uma figura chamada Venture Capital, ou VC. Isso é muito conhecido no mercado como Series A, né? A série A, é o próximo round de investimento. E assim por diante. À medida que ele vai que ele continua avançando o produto e conseguindo mais mercado, ele vai recebendo outros rounds de investimentos. Agora, como é que ele chega a ter acesso a isso? Isso participando de concursos de startup, oferecendo o trabalho dele em aceleradoras, estando conectado com o ecossistema, acessando universidades, ele acaba sabendo onde acontecem essas rodadas de investimento, quem são esses VCs, quem são esses anjos, e aí ele consegue ir lá e mostrar todo o trabalho dele. Qual é o papel da aceleradora? A aceleradora tem um papel muito interessante. A aceleradora, ela provê para aquela startup todas as mentorias, recursos financeiros ou não, para que aquela startup cresça numa velocidade muito maior do que ela cresceria se ela não te contasse com essa ajuda da startup, da aceleradora. Eventualmente, e obviamente, a aceleradora também toma um pedaço de participação daquele empreendedor. Bom, então surge alguém com uma ideia, ele põe o dinheiro dele, daí põe o dinheiro da família, daí ele busca uma aceleradora, essa aceleradora vai buscar os recursos em algum lugar e cada um vai pegando um pedaço disso. Agora, o que é considerado uma empresa que vai sobreviver? Qual é essa velocidade, qual é esse ritmo de crescimento, como é que se caracteriza isso? Legal. Bom, nesse mundo de startup, isso acontece de uma forma muito rápida, né? Quer dizer, uma startup que em 6 meses, 1 ano, não conseguiu ainda provar que tem um valor, ela acaba morrendo. Ela não vai receber outros rounds de investimento e não vai conseguir sobreviver, o que a gente chama de startup zumbi, né? Às vezes ela continua, mas sem nenhum crescimento, continua de uma maneira muito linear, né? Uma startup de sucesso, ela vai levar aí 1 ano e meio, 2 anos para atingir esse pico máximo, né? Claro que tem exemplos extremos dos dois lados. Vamos falar de alguns deles? Vamos falar de exemplos Por extremos. exemplo? Bom, eu gosto muito de dar o exemplo do Lending Club, que é uma startup americana que recebeu investimento recentemente, abriu capital, está avaliada por volta de 5 bi de dólares. E o que ela faz, né? Ela conecta quem precisa de dinheiro emprestado para quem quer investir. E atua no meio da cadeia, reduzindo os juros para quem precisa de dinheiro emprestado e aumentando os juros para quem quer emprestar o dinheiro. Esse tipo de negócio eu gosto muito, porque ele elimina atores que não produzem muito ou que não trazem muito valor para aquela cadeia. Isso para mim é uma startup de sucesso. Quanto tempo ela existe? Ela existe há muitos anos? Essa especificamente em menos de 1 ano. Ela tem aí por volta de 6 meses, 8 meses de vida. No Brasil, existem muitas startups? No Brasil existe uma quantidade interessante de startups. A gente estima entre 4 mil e 5 mil startups. Quantas delas deverão sobreviver? Não se tornar zumbi, vamos chamar assim, não é? Essa é a terminologia. Essa é a terminologia. Né? Isso gira em torno de 10% das startups sobrevivem a primeira passada, o primeiro ano, né? 1 ano e meio.
A partir daí, a mortalidade diminui um pouco, mas quem vai atingir um nível desse de um Land Club, como eu dei exemplo, gira em torno de 4% desses 10%. Então, ou seja, realmente é muito pouco. 0,4% das empresas que iniciam no startup se tornam bilionários, é isso? É muito pouco. Agora, com a competição mundial, com a globalização, etc., cada vez mais você tem uma concorrência maior nesse segmento. Isso é real também ou não? Isso é real, isso funciona. Se você pegar ecossistemas estabelecidos, como por exemplo o Vale do Silício, ali todo dia tem gente chegando com ideias novas e uma capacidade de execução incrível, né? Para não ficar só nos Estados Unidos, você tem outros ecossistemas interessantes. Por exemplo, você tem Israel. Israel está produzindo cada vez mais startups interessantes, né? Então, acho que pegando o caso de Israel, é interessante porque lá tem o governo que interfere pouco, você tem a universidade que é muito forte, você tem as pessoas dispostas a usar a tecnologia como uma melhoria de vida e você tem investidores também alimentando esse ecossistema. Então, acho que isso ajuda a formar. Isso aqui no Brasil ainda é um pouco disperso. Você tem esses atores, mas isso está um tanto disperso em várias entidades distintas. Aí é o papel da aceleradora. O papel da aceleradora é ajudar a juntar toda essa turma, né? Um dos papéis. Agora, quais são os grandes entraves do Brasil para o startup na sua avaliação? Eu acho que a mão de obra ainda, a mão de obra do founder ainda não está totalmente formada, né? A gente tem exemplos que as universidades brasileiras agora estão começando a entender que é importante formar empreendedores e não só pessoas que queiram trabalhar nas empresas, no mundo corporativo, né? Agora você já vê exemplos de umas 3 ou 4 universidades em que o trabalho de conclusão de curso é a criação de uma startup. Isso a gente já entende como um movimento interessante. Mas eu pontuaria como o principal ponto do Brasil é a formação de empreendedores, né? E recursos financeiros? Tem no Brasil? Recursos financeiros, acho que para as startups não está faltando ainda, né? Acho que boas ideias, bem executadas, têm dinheiro disponível. E a velocidade desse crescimento para ter um investimento de um anjo ou mesmo do venture capital, qual é essa velocidade numa história de sucesso? Normalmente um anjo você vai receber um investimento entre 3 e 6 meses, um pouquinho mais, talvez 9 meses. O venture capital é entre 6 meses e 1 ano e meio, mais ou menos nessa linha. Claro que, de novo, existem os extremos, né? E depois, para entrar num jogo real? 1 ano e meio para frente, mais ou menos. Agora, quando ele entra nesse caminho da startup, a aceleradora tem um papel fundamental. Uhum. De credibilidade, de virar para o investidor, de dizer, olha, é bom, é ruim, olha, vá, não vá, ou isso é uma visão equivocada? Acho que a aceleradora aumenta a chance, consideravelmente, daquela startup ser reconhecida como uma startup de sucesso, né? Mas a gente consegue identificar casos, até no mercado brasileiro, de empresas que não passaram por aceleradoras e conseguiram chegar ao sucesso, né? Mas, voltando, eu acho que a aceleradora consegue amplificar essa probabilidade da startup dar certo. Agora, cada um entra e toma um pedaço da empresa ou parte do controle acionário. Uhum. E a gestão do negócio? Ele interfere também ou não? Normalmente, quando a partir do Series A, a partir do VC, aí a gente começa a ter uma interferência maior. É o momento em que se pede que para aquela startup deixe de ser uma limitada e passe a ser uma SA, aí sim começa a ter uma influência maior. Disso para trás, a influência na gestão ela é só uma influência e não é a obrigação da startup. Grandes empresas estão fazendo parcerias na busca de startup. Uhum. A nível de ter retorno financeiro ou com a ideia de poder identificar pessoas para no futuro trabalhar para ela? Qual é a visão hoje das empresas do Brasil, das grandes corporações? Acho isso bem interessante, é onde a gente trabalha, onde eu presto a maior parte do meu serviço, aproximando grandes empresas de startups. As grandes empresas entenderam que as startups podem ser uma ferramenta poderosíssima do ponto de vista de inovação, né? Elas têm ciclos, as startups têm ciclos de inovação muito mais rápidos do que eu simplesmente ir montar um laboratório de P&D
investir uma pequena fortuna naquele laboratório, ficar 1 ano e meio com aquele laboratório aberto esperando que alguma inovação saia dali, né? Com a startup eu consigo rapidamente entender se aquilo vai virar um negócio ou não. Então essa aproximação é um motivo, é a busca pela inovação. Acho que outro motivo é a busca por talento. Ela consegue entender nas startups quem são os talentos e talvez recrutar essa pessoa para dentro da empresa. Acho que são esses dois os principais motivos de aproximação. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Ah, legal, muito obrigado. Eu acho que esse ponto que eu queria deixar bem reforçado é a questão da aproximação das grandes empresas, das startups. Eu acho que é um momento interessante que a gente está vivendo. Acho que cada vez mais empresas de diferentes indústrias têm visto nas startups um mecanismo de inovação. E estou torcendo para que isso cresça cada vez mais. Quero agradecer muito a sua participação, Rogério Tamassia, e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos.